E olha só, pessoal, o novo plano de Eduardo Bolsonaro é revoltante. Vendo que as pressões de Donald Trump para cima do Brasil e agora para cima do ministro Alexandre de Moraes, com a aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro, vendo que tudo isso não deu certo, agora André Sadi traz a revelação do novo plano do Bananinha para tentar forçar a anistia a Jair Bolsonaro. E é revoltante o que ele quer fazer dessa vez. Eu vou mostrar para vocês o que ela revelou aqui no Globo News e está viralizando, mas antes eu quero mostrar essa notícia para vocês. Há 2 horas atrás eu trouxe para vocês detalhes da notícia que André Sadi revelou sobre a prisão de Eduardo Bolsonaro, que a Polícia Federal já teria as provas suficientes para condenar o Eduardo Bolsonaro por traição à soberania nacional. Muitas pessoas duvidaram da notícia, mas agora acaba de sair mais uma no portal 247 que mostra também o mesmo fato para vocês verem como a prisão dele está bem encaminhada. Olha só, para ministros do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro forneceu a prova final para a condenação por traição à soberania nacional. A prova final seria o fato de Eduardo Bolsonaro ter celebrado publicamente a decisão de Trump de aplicar a lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes e ter afirmado que essa sanção foi resultado direto de sua atuação nos Estados Unidos. Abre aspas para o que diz uma das fontes do Supremo Tribunal Federal. Ele já vinha dando seguidas provas de cometimento de um crime contra a soberania nacional e agora selou seu destino dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa notícia, pessoal, o destino de Eduardo Bolsonaro já está selado. Agora vamos à revelação do plano que trouxe André Sadi. Se inscreva aqui no canal, pessoal, para nos ajudar. Deixe seu like, curte o vídeo agora para não esquecer. E se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí ao lado. Sanção ao ministro Moraes, mas como os próprios articuladores deixaram claro, e agora as autoridades americanas também, esse pode ser apenas o primeiro passo. Estou contando para vocês que após o ministro Moraes e o foco no Supremo, a família Bolsonaro está mirando ameaças e pressão à cúpula do Congresso por anistia ao ex-presidente. Então, quando você conversa com integrantes da família Bolsonaro, com quem está lá nos Estados Unidos, eles falam isso. O Congresso precisa aprovar a anistia ao ex-presidente Bolsonaro. E aí eles fazem todo esse roteiro. Passa pelo Congresso, o Supremo não pode declarar inconstitucional, o presidente Lula não pode vetar. Eles querem tudo na mesa de negociação. Ou seja, pessoal, agora eles querem pressionar o Alcolumbre, dizendo que as mesmas sanções que caíram sobre o ministro Alexandre de Moraes vão cair sobre eles caso eles não pautem essa anistia a Jair Bolsonaro. Só que eles responderam, olha só. Aí eu fui ouvir a turma do Hugo Mota, que me diz o seguinte: não tem ambiente, não tem voto hoje para aprovar uma anistia. Tome. E dizem mais, tinha um ambiente no final de junho, um acordo sendo articulado, informação importante de bastidor, para se aprovar uma anistia intermediária agora no começo de agosto. Olha só, estavam fazendo o acordo por baixo dos panos para votar na calada da noite uma anistia, porque nada disso havia sido noticiado ontem. Porque nada disso havia sido noticiado antes. Foi revelado agora por André Sadi, mas ninguém sabia dessa informação. Porque vocês vão se lembrar, o Hugo Mota estava no meio de uma crise ali com o executivo e os deputados, aproveitando esse climão, articularam esse projeto com integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados. Isso seria, a gente teria esse resultado agora no começo de agosto. Só que no meio do caminho teve tarifaço, teve sanção ao ministro Moraes e agora o que a turma do Hugo Mota está me dizendo é que não tem ambiente para votar. Fui ouvir, muito pelo contrário, que isso aí pode esquecer. Fui ouvir também líderes do Centrão hoje mais cedo sobre isso. Me disseram que não vem espaço para isso, nem na Câmara, nem no Senado. Lembrando que no Senado, a família Bolsonaro tem o Flávio Bolsonaro como representante, como articulador e também, além da anistia, propõe outras sugestões anti-Supremo. Por exemplo, a gente já viu aprovar no Senado o veto a decisões monocráticas do Supremo, querem pressionar para que a Câmara vote. Qualquer coisa que puder colocar um freio no funcionamento do Supremo, a família Bolsonaro quer. Então, medidas contra o Supremo vindo do Congresso. Por que eu estou contando isso, Valdo? Porque a articulação deles agora é pressionar Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Como eu disse aqui, lembrei no começo do programa, na sexta-feira a gente viu o Eduardo Bolsonaro deixando isso claríssimo numa publicação nas redes sociais, que eles podem ser os próximos alvos de sanção. Então, e aí a turma do Hugo Mota me diz, ele está ciente dessas ameaças, está acompanhando por óbvio, está tudo.
todo mundo acompanhando. Só que o tiro saiu pela culatra, pessoal. Como vocês viram aí, chegaram até articular essa anistia por baixo dos panos e jogar na calada da noite, como a Câmara sempre faz. Só que o Eduardo Bolsonaro melou todo o acordo, olha só. Quem diria, hein? O Eduardo Bolsonaro ferrou a anistia ao próprio pai. E mais do que isso, aproximou a prisão de Jair Bolsonaro. Tanto que ele tem que ficar em prisão domiciliar aos finais de semana e tem toque de recolher das 6 às 19 durante a semana. Mostrando que o plano deu muito errado. Que situação, hein, pessoal? Outra notícia que finalmente saiu também no Globo News, pessoal, é que o Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo Bolsonaro nessa ofensiva contra o Brasil lá nos Estados Unidos, está oficialmente sendo investigado pela Polícia Federal naquele mesmo inquérito que está sendo investigado Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por atentar contra a soberania nacional. Ou seja, os três vão rodar juntos. Já estava na hora dele ser incluído nesse inquérito e agora finalmente aconteceu. Olha só a informação. A nossa primeira pauta é conflito diplomático. Paulo Figueiredo, um dos principais aliados da família Bolsonaro, está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Essa é uma informação exclusiva. Naquele inquérito onde Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro já estavam sendo investigados. Quais são os crimes ali que a Polícia Federal investiga? Coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, que envolve organização criminosa, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mais uma grande notícia pra gente finalizar a nossa quinta-feira com chave de ouro, né, pessoal? Um verdadeiro quintou. Já estava na hora do Paulo Figueiredo ser incluído nesse inquérito e finalmente chegou a notícia que a gente tanto esperava. E o Eduardo Bolsonaro, pessoal, apareceu hoje em uma cena patética, chorando, se emocionando ao comer chocolate, porque segundo ele, estava em promessa e não poderia comer chocolate até que o ministro Alexandre de Moraes fosse sancionado. Olha só que cena patética. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha e eu tinha que separar os pedaços, né, que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate, porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela Lei Magnitsky. E hoje, né, hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né? De joelho no chão, e deu certo. Então, agradecer. Eu sou chocolatra, então por isso que eu fiz essa promessa, né? De sem chocolate. Depois ainda tem o Hershey's aqui. Esse aqui vai ter um gostinho muito especial. Que cena patética, hein, pessoal? Comemorando a sanção sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que isso o motivou a fazer uma promessa de oração para que acontecesse. Isso aqui é um aceno para os gatos que ficam colocando religião e misturando com o bolsonarismo. Coisas que são completamente diferentes, né, pessoal? Mas o fato é, esse cara não cansa de passar vergonha. O que vocês acharam das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, pessoal. Compartilhe para nos ajudar, se inscreva no canal.